Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Fraternidade. Meu nome é Bárbara e hoje eu vim trazer uma reflexão sobre mais um dos capítulos do Palavras de Vida Eterna. E antes de iniciar, convido vocês para a gente fazer uma oração inicial. Vamos neste momento, ao fechar os nossos olhos e respirar tranquilamente, entrar em contato com essa espiritualidade amiga e benfeitora que nos cerca. Sentir esse aperto no ombro desses queridos amigos que estão ao nosso lado, sentir a energia que eles nos emanam, ouvir suas palavras, receber esse influxo de boas energias. Agradecemos em especial a toda a equipe espiritual que permite que essas reflexões da doutrina espírita possam ser amplamente difundidas e propagadas pela internet, alcançando tantos corações e tantas pessoas que por vezes procuram palavras consoladoras. Pedimos ainda que nos abençoe nessa reflexão, que possamos servir de instrumento para transmitir um pouco de alegria, um pouco de consolo para todos que buscarem o Grupo Espírita Fraternidade como uma forma de se melhorarem, de se auto-melhorarem. Damos início então à palestra do dia de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. A nossa palestra de hoje, então, ela se baseia no capítulo 89, aqui está, do livro Palavras de Vida Eterna, e eu vou ler ele aqui com vocês para a gente continuar. Que importa a ti? Segue-me tu. Frase de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. E vamos agora ouvir o que Emmanuel nos traz sobre essa passagem. Viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade renderam-se a desvaladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campos de sombras e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muitas vezes encontrar-nos-emos, desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar, naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Muito bem. Essa passagem de Jesus, eu encontro ela, depois de ter lido um pouco mais sobre essa reflexão, como muito dura. E realmente é uma palavra muito dura. Ele traça pra gente algumas desilusões em relação às pessoas com que nós convivemos nessa vida, certo? Então ele cita parentes, irmãos, amigos, que de uma forma ou de outra estavam seguindo conosco, né, no caminho da vida e nos desiludem, né, quebram as expectativas que havíamos criados para aquela posição, para aquela pessoa. E é exatamente esse o fato que nos leva a reclamar direitos, o direito que eu tinha daquela pessoa me respeitar, ou então o direito que eu tinha daquela pessoa seguir comigo pro resto da vida. A gente nasceu, né, lado a lado, então a gente deveria seguir até o final.
E aí, frente a isso tudo, frente a todas essas dores, a palavra que ele traz é: o que você tem com isso? Me segue, faça a tua parte, né? Então, assim, realmente é duro, porque passar por cima de desilusões que a gente sofre, amorosas, né, com esses nossos amores na vida, é duro. Mas, por outro lado, quando a gente para pensar, todas essas desilusões, elas acontecem porque nós criamos expectativas em cima de papéis que nos rodeiam. Então, nós temos uma expectativa para um pai e para uma mãe, porque eles devem seguir, né? Temos a expectativa do que os filhos nos devem, do que os nossos irmãos nos devem, do que os nossos amigos e companheiros, cônjuges, esposo, esposa nos devem nessa vida. E a gente acaba esquecendo que, para além dos papéis, existem espíritos habitando esses papéis. Existem espíritos que estão ali interagindo conosco dentro dessa construção social, e esses mesmos espíritos trazem uma bagagem, trazem dores, trazem traumas que são impredizíveis para nós, né? O nosso papel nos cabe, mas não nos cabe definir o papel que eles vão seguir em suas vidas. E exatamente por isso que em muitos momentos seremos desiludidos, conflitaremos com o que acontecerá com a realidade, dentro do que a gente esperava, né? E aí ele diz no final sobre essa solidão. Então é mais uma solidão de nós conosco mesmo, materialmente falando, né? Então aqui nessa terra, nós não podemos ter essa expectativa de que teremos ao nosso lado pessoas que amamos indefinidamente, tomar por garantia que isso vai acontecer, sendo que na verdade a única coisa que temos por garantia são as nossas escolhas. São só elas que nós realmente temos em nossas mãos, né? E essa parte do controle, né, de se esperar realmente que aconteça algo com quem está ao nosso redor, isso não pode nos desiludir a ponto de nos fazer desistir dos nossos bons sentimentos, das nossas boas escolhas. São essas desilusões que não podem causar em nós a saída do caminho reto. E é o que Jesus diz, né? Então, assim, o que isso tem a ver com você? Me segue, faça o teu caminho. Garantindo o teu caminho já é a única coisa, né, que você realmente pode fazer nessa vida. E, enfim, essa foi a reflexão inicial, né? Agora eu vou passar para vocês um pouco do que eu pesquisei sobre esse tema e que eu acho muito interessante a gente olhar. Existe um TED Talks, que é uma série de palestras no YouTube, que eles disponibilizam, de uma moça que chama Brené Brown. Ela traz uma palestra sobre o poder da vulnerabilidade. Depois a gente vai deixar aqui embaixo o link para quem quiser assistir, vale muito a pena, é uma palestra muito legal. A Brené, ela é uma pesquisadora, só que ela é uma pesquisadora da área de assistência social. E dentro dessa área ela fez uma pesquisa que durou 6 anos, era para ter durado 1 ano, né? No doutorado dela durou 6 anos, sobre a vulnerabilidade. O que ela disse pra gente? Então, essas frases aqui que eu tô citando são frases retiradas da palestra agora, tá? Ela disse que durante a pesquisa dela, ela perguntava algumas coisas e as pessoas respondiam algo que ela não esperava. Então, por exemplo, ela perguntava às pessoas sobre o amor, e as respostas que ela obtinha se tratavam de desilusões amorosas. E quando ela perguntava às pessoas sobre pertencimento, elas contavam experiências de exclusão, experiências dolorosas de exclusão. E quando ela perguntava às pessoas sobre conexão, ela tinha histórias sobre desconexão. Nesse momento, ela começou a perceber que gravado, né, dentro do cerne dessas pessoas estavam, na verdade, os momentos que desconectavam elas das outras pessoas na sociedade. Então vamos lá. Muito provavelmente um filho talvez contasse sobre o momento de desconexão com seus pais. Uma esposa contasse sobre o momento de desilusão com o seu ex-companheiro. Enfim, que esses momentos de desconexão social eram os momentos que mais ficavam marcados e que davam sentido àquelas palavras na vida daquelas pessoas. Mas mais do que isso,
ao pesquisar mais e mais, ela conseguiu separar as pessoas em dois tipos. Então ela conseguiu encontrar as pessoas que realmente tinham isso no seu cerne. Então existia no cerne de algumas pessoas o medo da desconexão. Essas pessoas, elas não acreditavam ser suficientes, elas não tinham um amor próprio e elas buscavam a todo momento que a conexão com o social desse certo. E é exatamente por isso que essas pessoas lutavam pela conexão. Elas tinham medo da desconexão. Mas havia também um outro grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, ela chamou pessoas de coração pleno. Essas pessoas, elas já tinham um senso de merecimento e de auto-amor muito forte, então elas acreditavam merecer esse auto-amor, esse senso de pertencimento com a sociedade. E é exatamente essas pessoas de coração pleno que não traziam os sentimentos negativos relacionados às perguntas que ela fazia. E para que ela trouxesse um resultado, né, para essa pesquisa, ela perguntou a essas pessoas de coração pleno o que levava elas a não desistirem frente às desilusões que elas passavam na vida. O que levava elas a continuarem e a serem alegres independente dos desafetos que elas acabavam cultivando, né, dessas pessoas que acabavam deixando elas no meio do caminho. E 4 foram os sentimentos principais encontrados pela Brené. Ela encontrou a coragem, mas a coragem é aquela coragem de agir com o coração, de falar com o coração, com o sentimento, de ser verdadeiro. Ela encontrou a compaixão, e não só a compaixão para com o outro, mas a compaixão para consigo mesma em primeiro lugar. Ela encontrou a conexão, e a conexão que ela trouxe não é uma simples conexão social, interação social, é a conexão de autenticidade de ser quem se é. É uma conexão com a sua verdade. Então as pessoas, elas traziam esse senso de estarem conectadas com quem elas eram e de não mudarem o que elas eram dependendo da situação. E por último, que é o principal da pesquisa dela, é a vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade que ela trouxe para nós, como ela diz, as pessoas não traziam essa vulnerabilidade nem como algo extraordinário, nem como algo penoso. Na verdade, essa vulnerabilidade para elas era algo fundamental na vida. É a vulnerabilidade que ela traz pra gente de quem fala o primeiro eu te amo dentro de um relacionamento, de quem faz algo sem ter nenhuma garantia em troca, de quem consegue respirar enquanto está esperando o resultado de uma biópsia. Então, assim, ela explica que essa vulnerabilidade é quando você para de controlar e predizer o que vai acontecer na sua vida e se abre para as diversas oportunidades que vão chegar. E isso vem de encontro à advertência de Jesus. Por que é ser vulnerável você não se preocupar com o que o outro vai fazer com o que você entregou? Porque você não está esperando nenhuma garantia. Você está demonstrando tudo que você é, você está entregando tudo que você tem e ao mesmo tempo você está deixando para o outro a responsabilidade de ser quem ele é e de escolher o que ele vai escolher, sem sair do lado, sem abandonar. Você está ali na sua posição, sendo quem você é, entregando o que você tem para entregar. E quando algo negativo vem do outro lado, você continua seguindo Jesus. Você continua sendo quem você é, você continua tendo forças para caminhar o caminho que você está trilhando. E ela mostra pra gente como que essa vulnerabilidade, então, é como se fosse o segredo da conexão. Porque sendo vulnerável, você se permite amar, você se permite perdoar, você se permite decepcionar sem deixar de lado a sua autenticidade, quem você é. Que para nós cristãos, para nós que estamos dentro do Espiritismo, é exatamente o seguir Jesus. Para exemplificar isso, ela mostra que nós não conseguimos, por muitas vezes, nos deixarmos ser vulneráveis, deixarmos de controlar e acabamos anestesiando essa vulnerabilidade. E como que nós anestesiamos a vulnerabilidade? Em uma sociedade em que somos os adultos mais endividados,
obesos, viciados e medicados da história. Nós estamos anestesiando as emoções ruins. Nós estamos tentando passar por cima de desilusões com amigos, com parentes, com amores, com filhos, e ao mesmo tempo anestesiando todas essas emoções ruins e profundas que nos deixam vulneráveis, nós também anestesiamos a parte mais importante da nossa vida, que são as boas emoções. Nós também estamos anestesiando a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa felicidade, o nosso amor. Ela nos explica, né, como uma cientista, que é impossível você anestesiar algo ruim sem anestesiar também algo bom. Você anestesia, no fim das contas, todos os seus sentimentos e emoções. E é exatamente esse o motivo que nos leva à miséria espiritual, que nos leva à falta de propósito na vida, à falta de sentimentos, né? E ela finaliza nos mostrando que essa vontade de sermos perfeitos, de termos tudo sob o nosso controle, inclusive a vida do nosso próximo, está nos deixando perder o caminho da real felicidade. O caminho do deixarmos sermos vistos, de sermos vulneráveis frente a quem está ao nosso lado, de viver com o nosso coração pleno, amando, de praticar a gratidão e a alegria, de ser suficiente por si mesmo, independente das circunstâncias. Essa é a finalização da palestra que eu recomendo que vocês assistam. E trazendo um pouco dessa vulnerabilidade que ela pesquisa, né, e traz para nós, eu trouxe aqui uma parte da lei de sociedade, que vai complementar e fechar bem esse caminho que ela traçou. Dentro, então, da lei de sociedade, a gente tem uma das respostas dos espíritos, que ele diz que o homem tem que progredir, né, como a lei do progresso já nos disse, e que insulado, ou seja, isolado da sociedade, ele não consegue. Ele não consegue, porque ele não dispõe de todas as faculdades necessárias para essa evolução. Falta o contato com os outros homens. Isolado, ele se embrutece. Ou seja, sentimentos como amor, gratidão, perdão, eles são eminentemente sociais. Eles são íntimos do viver em sociedade. Não há como você ser vulnerável só consigo mesmo. Isolados. Vamos dar um grande exemplo disso? A pandemia que aconteceu. Como é fácil viver conosco mesmos, só conosco, sem o contato social. Para uns, teve todo essa questão da solidão, né, durante a pandemia, para os que ficaram sozinhos, e ao mesmo tempo para os que ficaram em sociedade, os que ficaram dentro da sua família, a dificuldade do estar ali em sociedade, do ser vulnerável, do lidar diariamente, todos os dias, com tudo aquilo que nos incomoda no outro, com todas essas desilusões, com todas as quebras da expectativa que a gente havia criado. Mas foi exatamente para as pessoas que conviveram ali diariamente que ficou claro a importância e o crescimento espiritual que aquilo causou em nós. E para aqueles que ficaram insulados, como essas pequenas intrigas são pequenas, perto do não poder abraçar, do não poder beijar, do não poder estar junto. A pandemia foi o maior exemplo social da importância de nos conectarmos com o próximo, de nos entregarmos independente das desilusões que podem vir a acontecer, do tomar o primeiro passo em um relacionamento, mesmo sem saber se aquilo ali vai ser durável ou não, do se entregar plenamente dentro das relações, mesmo quando elas nos trazem sentimentos negativos posteriormente. E eles ainda fecham pra gente, dentro do Livro dos Espíritos, que aqueles espíritos que têm a força de resistir ao vício, que conseguem resistir ao vício, e ao mesmo tempo recebem a missão de exercer a boa influência sobre os seus semelhantes.
são aqueles que são um exemplo dentro da sociedade. Então, por mais que o meu irmão não siga esse caminho, né? E se entregue, por exemplo, ao vício da maledicência, se entregue ao vício da agressividade, da violência, se afastando de mim, quebrando a expectativa que eu tinha de ter um irmão até o fim da minha vida, por exemplo. Por mais que isso aconteça, o que me cabe é dar o bom exemplo. Como ele disse, é a boa influência, não é o controle, não é o manter, né, dentro do que eu esperava. É a influência, que pode ser para agora ou pode ser para depois. Pode ser para essa vida ou pode ser para a próxima. Essa boa influência de não seguir por esse caminho do vício, de não devolver com a mesma agressividade, de não devolver com a mesma violência. E ao mesmo tempo, não sair da sua posição, ser quem você é, continuar sendo irmã, independente da ausência do que está ao seu lado. A influência continua naquela mesma posição. Dessa forma, Kardec traz, né, no Livro dos Espíritos. E então essa solidão material que nós sentimos durante as desilusões, né, dentro dos papéis sociais, ela vai estar à nossa frente no nosso caminho, mas ao mesmo tempo ela não pode nos deixar de seguir aquilo que acreditamos. E que no caso da mensagem é Jesus. Então segue-me tu. Deixe que aconteça, deixe que passem por todas essas desilusões, né, por todos esses caminhos viciosos, mas segue tu o meu caminho, né? Segue tu o teu caminho. Seja você mesmo quem você é, seja vulnerável dentro de quem você é, e ao mesmo tempo não deixe de ser essa boa influência, essa chama, essa luz que está aqui, que não se apaga. Por mais que balance, né, por mais que sofra essas dores e traumas, ela não se apaga, ela continua sendo aquela boa influência. E assim eu finalizo então essa reflexão, trazendo então não só a inesquecível advertência de Jesus, né, de deixarmos que o outro siga o seu caminho e seguirmos nós o nosso próprio, mas também trazendo um pouco desse poder da vulnerabilidade, que nos é tão peculiar, né, dentro de uma sociedade em que tudo tem que ficar dentro de moldes, dentro de controles tão certos. A vulnerabilidade é, na verdade, fundamental e linda também, para que a gente possa conviver, para que a gente possa se entregar, amar, para que a gente possa sempre dar os primeiros passos, sem se preocupar se os segundos serão dados, ou sem se preocupar se o outro também vai nos acompanhar. Mas que nós sigamos, independente disso tudo, o nosso Mestre Jesus e tudo que ele nos trouxe. E essa é a reflexão de hoje. Agradeço pela atenção de vocês. Espero que possa acrescentar em algo. Desejo que olhem com mais carinho para as desilusões que talvez já aconteceram ou as que irão acontecer. Olhem com mais carinho para essas pessoas que, machucadas, acabaram machucando, de certa forma, a vida de outros. E que se você também está na posição, né? Se nós estamos na posição também ainda de machucar alguém, que saibamos, dentro da vulnerabilidade, dizer: eu sinto muito, eu vou consertar isso, e realmente mudar esse caminho dali em frente. Esse é o meu desejo, para que vocês sigam o nosso querido e amado Mestre Jesus. Por fim, então, vou fazer uma oração final. Convido para que todos possam fechar os olhos nesse momento e se concentrar. Querido Pai de bondade, te agradecemos hoje, em especial, após essa reflexão, pelo poder do nosso livre-arbítrio, pelo poder de sermos espíritos únicos, carregando histórias únicas, dores, alegrias, inseridos em uma sociedade que tem exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir, para crescer, para ser ajudado, para ajudar. Que possamos enxergar no nosso próximo, naquele que amamos, a sua potencialidade, o seu caminho também único. E que possamos seguir os teus olhos, os teus pés,
dentro dessa estrada evolutiva, não deixando a nossa autenticidade, não deixando aquilo que acreditamos, cremos ser o melhor, abrindo mão de nossos vícios, abrindo mão das nossas dificuldades, tendo coragem para seguir, compaixão, conexão, vulnerabilidade. E que assim seja. E é isso, muitíssimo obrigada pela atenção, um grande abraço a todos e tenham uma ótima semana.